Você que está cheio de opiniões e não sabe como sustentá-las, o que te falta são argumentos. Fala galera, eu sou o professor Edson Dene, mais uma vez um prazer estar aqui com vocês e hoje eu vou falar sobre tipos de argumentos. Exatamente o que falta para você fazer uma redação excelente, principalmente na parte do seu desenvolvimento, sustentar o seu ponto de vista. Então eu tenho certeza que se você acompanhar a aula até o fim, você vai aprender a como elaborar os seus argumentos e os tipos de argumentos. Para dar início à aula, você precisa saber a diferença entre argumentar e opinar. Quando nós falamos de opinar, a sua subjetividade fala mais alto. Por quê? Porque você não está trabalhando com a parte racional, não é a parte que predomina no seu discurso, a racionalidade. E sim, qual a parte? Emoção. Então você trabalha com sentimentos e sensações para criar o seu discurso. Por isso você apenas opina. Já quando você trabalha com a argumentação, aí você tem uma justificativa lógica. O que predomina é a sua racionalidade. Então a racionalidade, a razão, ela está acima da subjetividade, da sua opinião. E você precisa embasar a sua opinião para transformá-la num argumento. E aí sim, você precisa justificar de maneira lógica. Então, são opostos, argumentação e opinião. Opinião, você apenas expõe a sua opinião. Argumentação, você embasa a sua opinião. Traz fatos, dados, citações, transforma a sua opinião de maneira justificada e lógica. Para saber um pouco mais sobre o que é um argumento, eu trouxe duas colocações para você. Ideia passível de comprovação ou refutação. Ou seja, você precisa comprovar o seu argumento ou você pode refutar o argumento de outra pessoa. É claro, com embasamento. E também o seu argumento precisa ter lógica e coerência. Como nós vimos no slide anterior, você precisa justificar de maneira lógica para que você possa dizer, sim, isso é um argumento e não uma opinião. Agora a parte prática da sua redação, os tipos de argumento que você pode utilizar. Claro que nós temos muitos, mas eu separei alguns aqui que eu entendo que são importantes para a sua redação e fáceis de assimilação, de você aprender. Então vamos aos tipos. Primeiro, argumento de autoridade. O argumento de autoridade é quando você utiliza a fala de alguém, o discurso de alguém. Você cita na sua redação, você demonstra o quê? Que você está embasando a sua ideia a partir de uma afirmação de uma autoridade. Um escritor, um cientista, um filósofo, a sua escolha. Comparação. Argumento por comparação. Você demonstra que você tem um repertório legal como o primeiro. Você consegue comparar duas situações. E aí você traz dois fatos. Também é muito interessante e muito utilizado nas redações. Causa e consequência. Aqui você consegue mostrar a causa e posteriormente a consequência. Ou seja, a sua ideia fica completa. O seu argumento fica completo. Também muito interessante. E por último, comprovação. O que é um argumento de comprovação, professor? É quando você traz dados estatísticos, quando você traz gráficos, a leitura de gráficos, é claro, quando você traz percentuais, quando você traz fatos que é de conhecimento geral, leis, enfim, você comprova aquilo que você está falando. Veja esse exemplo. O sociólogo Michel Foucault afirma que nada é político, tudo é politizável, tudo pode tornar-se político. Você pode perceber que aqui o trecho inicia-se com um argumento de autoridade já. Então existe a citação de um grande sociólogo e filólogo também, Michel Foucault. Então você está embasando a sua opinião, transformando-a em um argumento. Utilizando o quê? Exatamente a citação de um autor, ou seja, um argumento de autoridade.
Outro tipo de argumento. Argumento por comparação. Vamos ao exemplo. A paixão futebolística é como a paranoia do ciumento. Então você já percebe o primeiro elemento de comparação, que é a conjunção comparativa como. Organiza o mundo de modo a confirmar suas crenças e suspeitas. Assim como, e aqui aparece a argumentação, o exemplo, a comparação. Assim como o ciumento, vide Dom Casmurro, acha que tudo é indício da traição de sua mulher, o torcedor fanático vê em qualquer coisa o sinal de uma perseguição do seu time ou de favorecimento ao adversário. Então perceba, existe uma comparação no contexto futebolístico com a obra de Dom Casmurro. E você está embasando, argumentando, fazendo essa comparação. Por quê? Porque Dom Casmurro, nós sabemos, é uma obra atemporal, universal, sempre trabalhada nos vestibulares, sempre trabalhada nas escolas. Então ele faz uso de um assunto de futebol, comparando a paixão aos ciúmes do Dom Casmurro, do Bentinho. Então é muito interessante você trabalhar e mostrar que você tem um repertório interessante. Outro tipo de argumento, causa e consequência. Vamos ao exemplo. A exemplo disso, muitos dos nossos atletas ao longo de suas carreiras precisam apelar para vaquinhas online e ajuda de amigos e familiares para se manterem no esporte. Essa falta de estabilidade reflete no desempenho dos atletas nas suas competições. Então nós temos o quê? Nós temos uma causa, que está destacada em azul, e nós temos a consequência, que está destacada em vermelho. E é claro, utiliza-se aqui um renomado esportista, atleta do nosso país. Então também é muito interessante, demonstra que você está antenado com as diversas áreas de conhecimento ou de conhecimentos do Brasil. E agora, o quarto tipo de argumento. Argumento por comprovação. Vamos entender no exemplo. De acordo com um recente estudo elaborado pela Comissão de Educação, Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, 16,8% das crianças em idade escolar do estado estão fora da sala de aula. Em termos nacionais, a média de evasão na faixa etária de 4 a 17 anos fica em 5,7. O que seria isso, professor? Você trouxe dados, você está comprovando aquilo que você está falando. Então você embase muito bem o seu discurso. É importante que você diga de onde você tirou esses dados. Porque, é claro, o corretor ele pode checar, você não está inventando. E mostra, como eu falei em todos os argumentos, que seu repertório de leitura é vasto. Então esse tipo de argumento por comprovação é muito interessante que você utilize nos 2 parágrafos do seu desenvolvimento. E para isso você precisa ler e reter essas informações. Estar continuamente lendo e absorvendo o que está acontecendo no cenário brasileiro e no cenário mundial. Chegou a hora da dica do Ney. Primeira dica. Crie uma lista de argumentos para assuntos comuns. Às vezes, um argumento, principalmente citações de filósofos, sociólogos, escritores, você pode utilizar para quê? Para mais de um texto, para mais de um assunto. Então é muito interessante que você veja as possibilidades. Você colocar um exemplo, a citação do Foucault, não só no tema política, mas no tema educação, no tema de inclusão, num tema social, até mesmo num tema filosófico, um assunto, filosófico. Então crie uma lista de argumentos e veja aonde esses argumentos podem ser utilizados. Quais assuntos? Com certeza você vai ter diversos assuntos comuns. Dica 2. Defina um esquema de citações para assuntos mais comuns para a redação. Aqui, no exemplo anterior, na dica anterior, você pode trabalhar com o quê? Com dados, com citações, com comparações, diversos tipos de argumentos. Aqui é interessante que você crie apenas de citações, e aí você trabalha com filósofos, sociólogos, você trabalha com escritores, você trabalha com cientistas. Então você pode criar uma lista com esses autores, escritores
digamos assim, como se fosse só argumentos de autoridade. Uma lista com argumentos de autoridade. Com certeza você vai poder utilizar em diversos temas, em diversos textos. Já que eu estou falando sobre dicas, se liga nessa. No Instagram do Enem Me Viu, na área Destaques, tem diversas citações de autoridade lá, argumentos de autoridade. Então você pode tirar prints e compartilhar com seus colegas para vocês usarem na redação do Enem. Espero que você tenha aprendido hoje sobre tipos de argumentos, alguns, é claro, porque existem vários, e você já sabe, deixa o seu like, aciona o sininho para a próxima aula sobre textos motivadores e como utilizá-los na sua redação, e, é claro, siga as nossas redes sociais. E a citação de hoje é do ilustre Desmond Tutu, ganhador do Prêmio Nobel da Paz. Meu pai sempre me dizia: não levante sua voz, melhore seus argumentos. E não esqueça, quem não é visto, não é lembrado. Fui!